Tenha disciplina, seja focado. Viva como alguém que decidiu não desperdiçar mais o próprio potencial. Todos nós carregamos o desejo de crescer, de conquistar uma vida maior do que temos hoje. Mas o caminho entre onde você está e onde quer chegar não se percorre com boas intenções. Ele começa com disciplina. A maioria das pessoas ainda espera pela motivação. Mas motivação é volátil demais para sustentar uma transformação real. Num dia você acorda cheio de energia para mudar tudo. No outro, já não encontra ânimo nem para começar. Disciplina é diferente. Ela é estável, ela é confiável. Ela te coloca em movimento quando nada mais funciona. Cada hábito que você quer construir, cada melhora na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, começa no mesmo lugar, na sua capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade. Quem depende da motivação vive preso à oscilação dos próprios sentimentos. Mas quem constrói disciplina começa, pouco a pouco, a libertar a própria vida. Agora pense comigo por um instante. Se você tivesse sido disciplinado nos últimos 6 meses, o que já teria mudado? Onde você estaria hoje? A vida que você quer está do outro lado da sua disciplina e a primeira decisão firme começa agora. Escreva aqui nos comentários: mente focada vive resultado. Neste vídeo, você vai entender como desenvolver essa mentalidade, como tomar decisões mais firmes todos os dias e como essa postura transforma não apenas seus hábitos, mas o rumo inteiro da sua história. Vamos começar. Chave número 1. Pare de aceitar menos do que sua vida pode ser. Olhe para a sua vida com honestidade e me responda: se nada mudasse pelos próximos 5 anos, você ficaria satisfeito com o lugar onde está hoje? Com a rotina que você vive, com o rumo que sua vida está tomando, com a pessoa que está se tornando? A maioria das pessoas evita pensar nisso por muito tempo, porque no fundo já sabe a resposta. Essa pergunta incomoda porque desliga o piloto automático da vida. Mas é justamente esse incômodo que costuma marcar o início de qualquer mudança real. Quase ninguém muda porque ouviu uma frase bonita. As pessoas mudam quando começam a perceber que estão aceitando uma vida menor do que aquela que poderiam construir. Chega o domingo à noite, a semana está terminando e você percebe que segunda-feira não representa um avanço, apenas a repetição de tudo que já aconteceu antes. Ou quando mais um mês passa e você sente algo estranho. Os dias parecem cheios, mas sua vida não está indo. Esse é o ponto em que muita gente faz a mesma escolha, ignora o incômodo, se distrai, se ocupa, se convence de que está tudo bem assim. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem. O incômodo é um dos sinais mais importantes de crescimento. Enquanto a sua situação parece confortável o suficiente, a mudança nunca começa. O ser humano só começa a transformar a própria realidade quando o desconforto de permanecer igual se torna maior do que o medo de mudar. É nesse ponto que a mente desperta. Você começa a perceber para onde seu tempo está indo, começa a notar hábitos que antes pareciam normais, começa a questionar rotinas que nunca tinham sido realmente escolhidas. Quando você realmente entende isso, algo muda na forma como olha para sua própria vida. Você percebe que não está cansado apenas de trabalhar ou resolver problemas. Você começa a perceber algo difícil de ignorar. Sua vida poderia ser maior e ainda não é. E esse sentimento, embora desconfortável, pode se tornar uma das forças mais poderosas que existem. Porque quando alguém realmente se incomoda com o lugar onde está, 2 coisas começam a acontecer. Primeiro, a pessoa para de fingir que está satisfeita. Segundo, ela começa a procurar caminhos diferentes. A verdade é que ninguém constrói uma vida melhor apenas porque quer. As pessoas constroem uma vida melhor quando chegam ao ponto de dizer com sinceridade: eu não quero continuar exatamente onde estou. Toda transformação real começa exatamente aqui, não na motivação,
não na disciplina, mas na consciência. Consciência de que o tempo está passando, consciência de que sua vida pode ser maior, consciência de que existe mais dentro de você do que aquilo que está sendo usado hoje. William James resumiu isso de forma brilhante quando escreveu: "A maior descoberta da minha geração é que um ser humano pode mudar sua vida mudando suas atitudes." E essa mudança começa com algo simples: parar de aceitar automaticamente o lugar onde você está. E é aí que o movimento começa. Não com uma promessa grandiosa, mas com uma decisão honesta. Eu posso construir algo melhor do que isso. Se em algum momento deste vídeo você reconheceu essa sensação de estagnação, escreva algo simples aqui nos comentários. Hoje eu quero mais da minha vida. Não é apenas uma frase. É o momento em que alguém decide parar de aceitar mediocridade e começar a construir a vida que sabe que é capaz de viver. Chave número 2. Disciplina é o preço do progresso. Existe um detalhe sobre a disciplina que quase ninguém percebe, e ele explica por que tantas pessoas começam animadas e param poucos dias depois. E eu vou te falar de um experimento famoso na neurociência que mostra isso de forma muito clara. O pesquisador Wolfram Schultz treinou um macaco para apertar um botão sempre que uma luz acendesse. Se ele apertasse no momento certo, recebia um gole de suco como recompensa. O curioso não foi o comportamento do macaco, foi o que aconteceu dentro do cérebro dele. Os cientistas observaram que o pico de dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação e ao impulso para agir, não acontecia quando o macaco recebia o suco. Ele acontecia antes, no momento em que a luz acendia. Ou seja, o cérebro não reagia ao prêmio, ele reagia ao sinal de que o prêmio estava a caminho. Isso muda completamente a forma como entendemos a disciplina. O cérebro humano funciona de maneira muito parecida. Ele precisa sentir que existe um caminho claro entre o esforço que você faz hoje e o resultado que pode acontecer amanhã. Quando essa conexão existe, o cérebro coopera. Quando ela não existe, ele começa a resistir. É por isso que tanta gente tenta ser disciplinada e fracassa, não porque seja fraca, mas porque está tentando se forçar a fazer coisas que, no fundo, não fazem sentido para ela. Pense em quantas vezes alguém começa a estudar sem saber exatamente para quê, ou tenta acordar às 5 da manhã e fazer disso sua rotina, porque todos estão fazendo. No começo até vai, mas depois de alguns dias o corpo pesa, a mente cansa, e a motivação desaparece. Porque o cérebro faz uma pergunta muito simples: por que eu deveria continuar apertando esse botão? Agora compare isso com outra situação. Imagine alguém que acorda 1 hora mais cedo todos os dias para estudar. Para quem olha de fora, parece apenas disciplina, mas dentro daquela pessoa existe uma imagem muito clara. Passar em uma prova importante, mudar de profissão, dar uma vida melhor para a família. Ela sente o mesmo sono, ela sente o mesmo cansaço, mas existe uma diferença fundamental. A luz está acesa. E quando o cérebro percebe que existe um caminho real entre o esforço de hoje e a vida que você quer construir, ele começa a liberar dopamina durante o próprio processo. O progresso passa a ser recompensador. É por isso que a disciplina verdadeira não nasce da obrigação. Ela nasce da clareza. Disciplina não é se forçar todos os dias contra a própria vontade. Disciplina é quando você finalmente decide que existe algo na sua vida que não está mais disposto a adiar. Quando isso acontece, algo muda por dentro. As distrações começam a perder força, as desculpas começam a parecer pequenas e aquilo que antes parecia difícil começa a parecer necessário. Epicteto dizia algo muito simples, mas profundamente poderoso. Primeiro decida quem você quer ser, depois faça o que precisa ser feito. Perceba a ordem. Primeiro vem a decisão, depois vem a disciplina.
porque quando a mente entende o motivo, o esforço deixa de parecer castigo. Ele passa a parecer movimento. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muita gente hoje. Não é colocar mais força, não é se fazer mais cobranças, é ter mais clareza. Clareza sobre o que você quer construir, clareza sobre quem você quer se tornar, clareza sobre aquilo que você decidiu que não vai mais procrastinar, porque quando essa luz acende dentro de você, algo muito poderoso acontece. Seu cérebro para de lutar contra você e começa a trabalhar ao seu lado. Se essa ideia fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Agora eu vejo o caminho. Às vezes, tudo o que a mente precisa é ver a luz acesa no caminho. Chave número 3. Sua emoção do momento não pode decidir por você. Tem dias em que você acorda sem energia, o corpo parece pesado e a mente dispersa. Não aconteceu nada grave, mas ainda assim, algo dentro de você parece fora do lugar. É nesses dias que a vida realmente testa sua disciplina, porque agir quando tudo está bem é fácil. Difícil é cumprir aquilo que você prometeu a si mesmo quando nada convida à ação. É exatamente aqui que muita gente se perde. Se você só age quando está no clima perfeito, sua vida começa a ficar cheia de buracos, desculpas e recomeços que nunca se tornam continuidade. Porque a vida não acontece apenas nos seus melhores dias. Ela exige presença também nos dias nublados. Disciplina verdadeira não nasce da euforia. Ela nasce quando você decide agir mesmo sem sentir vontade. Pense em alguém que decidiu estudar todos os dias para mudar de profissão. Em alguns dias, o foco vem fácil, as ideias fluem e o progresso aparece. Mas em outros dias, a mente está cansada, o celular distrai e tudo parece mais interessante do que abrir o livro. É nesse momento que a disciplina se define. Se a pessoa adia só hoje, o plano começa a se enfraquecer. Mas se abre o material e estuda mesmo assim, ainda que por pouco tempo, algo importante acontece, ela fortalece a própria palavra. E isso tem um efeito poderoso na mente. Toda vez que você faz o que decidiu fazer, mesmo sem vontade, você envia uma mensagem clara para si mesmo. Minhas decisões valem mais do que meu humor do momento. Marco Aurélio escreveu algo que resume bem essa postura. Levante-se para fazer o trabalho de um ser humano. Ele não estava falando de esforço extremo, mas de responsabilidade com a própria vida. Responsabilidade de agir mesmo quando a mente tenta negociar, porque emoções são passageiras. Elas mudam ao longo do dia, mudam ao longo da semana, mudam ao longo da vida. Se cada decisão depender do que você sente naquele momento, sua vida inteira ficará refém de oscilações. Mas quando suas escolhas começam a ser guiadas por intenção, você deixa de ser conduzido pelo impulso e passa a ser conduzido por propósito. E cada pequena decisão cumprida, especialmente nos dias difíceis, constrói algo invisível, mas extremamente poderoso. Confiança em si mesmo. Por isso, comece simples. Hoje pense em um compromisso pequeno, mas inegociável. Pode ser estudar por alguns minutos, ler algumas páginas de um livro, organizar uma parte da sua rotina, fazer algum tipo de exercício. Não importa o tamanho da ação. O que importa é provar para si mesmo que suas decisões não dependem do humor do dia. E grave isso. Quem aprende a agir mesmo no meio da neblina é quem inevitavelmente chega. Chave número 4. Seu nível de disciplina está sob seu controle. Imagine que você está caminhando em um campo aberto. O vento é forte, o céu está nublado e o terreno é irregular. Você não controla o vento, não controla a chuva, nem escolhe o terreno onde está pisando. Mas ainda pode decidir a direção dos seus passos. A disciplina é exatamente isso. Existem muitas coisas na vida que fogem ao seu controle. Onde você nasceu, as oportunidades que aparecem, as dificuldades que surgem no caminho,
Mas existe uma parte da sua vida que ninguém pode controlar por você. As decisões que você toma todos os dias. Disciplina não depende de privilégio, de incentivo ou de sorte. Ela nasce no momento em que você decide parar de negociar com aquilo que te enfraquece. Ela não vem de fora. Ela aparece quando pequenas escolhas começam a ser feitas com intenção. Cada decisão parece pequena quando acontece, mas juntas, elas formam algo muito maior. A identidade da pessoa que você está se tornando. A forma como você usa seu tempo, a forma como reage quando algo te irrita, a forma como cuida do seu corpo, do seu dinheiro e da sua mente. Tudo isso comunica quem você está se tornando. E é por isso que disciplina não é apenas sobre resultados. Ela é sobre direção. Se você quer uma vida financeira melhor, disciplina pode significar aprender a lidar com seu dinheiro e viver abaixo do que ganha. Se quer mais paz, disciplina pode significar não responder a toda provocação e não permitir que qualquer emoção controle suas ações. Epicteto resumiu isso de forma brilhante quando disse: "Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo." Ser senhor de si mesmo não significa nunca sentir raiva, preguiça ou cansaço. Significa não deixar que essas emoções decidam por você. É agir com base no que você escolheu construir, não apenas no que sente naquele momento. E toda vez que você honra uma decisão dessas, algo importante acontece. Você fortalece a confiança em si mesmo. Sua mente começa a entender que suas escolhas têm peso, que sua palavra vale algo. E pouco a pouco, aquela sensação de dúvida começa a desaparecer. Porque quando alguém assume responsabilidade pelo próprio nível de disciplina, um pacto silencioso começa a ser construído. Um pacto entre quem você é hoje e quem você decidiu se tornar. Se essa decisão está clara para você agora, escreva aqui nos comentários: "Eu assumo o controle da minha disciplina." Porque a vida pode ser imprevisível, mas ela sempre responde a quem escolhe continuar caminhando. Chave número 5. Seu destino é a soma das suas escolhas. Muitas pessoas acreditam que estão presas às circunstâncias, ao trabalho que têm, à cidade onde vivem, à vida que acabaram construindo. Mas quando você observa com mais atenção, percebe algo importante. Na maioria das vezes, não estamos presos a um grande problema. Estamos presos à repetição de pequenas escolhas. Escolhas que parecem inofensivas no momento, mas que, com o tempo, começam a definir a direção inteira de uma vida. Alguns permanecem em trabalhos que detestam. Outros continuam em relações que já não fazem sentido. E muitos seguem rotinas que lentamente drenam sua energia. Não porque alguém os obrigou, mas porque, em algum momento, aceitaram continuar escolhendo o mesmo caminho. É por isso que algumas perguntas são tão poderosas. Perguntas que tiram você do piloto automático e colocam sua vida de volta em perspectiva. Por exemplo, o que eu realmente não quero mais viver? Ou uma ainda mais direta: se nada mudar nos próximos 5 anos, eu estarei em paz com a vida que construí? Essas perguntas não existem para gerar culpa. Elas existem para gerar clareza. Porque quando você começa a responder com honestidade, algo importante acontece. Você percebe que talvez não esteja preso, talvez esteja apenas adiando decisões que sabe que precisa tomar. Marco Aurélio escreveu algo que atravessou séculos exatamente por tocar esse ponto humano. A vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Mas pensamentos, por si só, não mudam destinos. Eles precisam se transformar em escolhas. Escolhas sobre como você usa seu tempo. Escolhas sobre o que você aceita continuar vivendo. Escolhas sobre o tipo de pessoa que está se tornando. E às vezes tudo começa com algo muito simples. Quando este vídeo terminar,
Pegue um papel e escreva tudo o que você gostaria de fazer na sua vida, sem filtrar, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, sem tentar ser realista demais. Apenas escreva, depois olhe para essa lista e faça uma pergunta importante. Isso vem de mim ou é algo que o mundo me ensinou a querer? Se existir algo ali que você faria mesmo sem aplauso, sem reconhecimento e sem recompensa imediata, então talvez ali exista um pedaço do seu verdadeiro caminho. Um caminho que não depende de sorte, depende apenas de uma decisão. Porque no final das contas, destino não é algo que simplesmente acontece. Destino é a direção que suas escolhas começam a tomar. Se esse pensamento despertou algo dentro de você, deixe um comentário simples aqui embaixo. Eu escolho construir algo melhor. Porque às vezes tudo começa exatamente assim. No momento em que alguém percebe que sua vida não está presa ao passado, mas aberta às escolhas que decide fazer a partir de agora. Chave número 6. Construa sua vida um hábito de cada vez. A gente subestima o básico. É por isso que quando queremos mudar, tentamos fazer tudo ao mesmo tempo. Segunda-feira chega e a gente decide ir para as cabeças. Acordar cedo, comer melhor, treinar, se organizar, fazer o financeiro, estudar mais, cuidar da mente, cuidar da aparência. Mas basta um dia sair do plano para que a sensação apareça. Já estraguei tudo. E então a gente abandona novamente. O problema não é falta de vontade, é falta de estratégia. Transformação real raramente acontece de forma repentina. Ela acontece em silêncio, através de pequenas ações que se repetem até se tornarem parte da sua identidade. Pense em alguém que decide mudar apenas um hábito por vez. Em janeiro, começa a acordar um pouco mais cedo. Em fevereiro, cria o hábito de treinar algumas vezes por semana. Em março, passa a estudar um pouco todos os dias. Nada disso parece extraordinário isoladamente, mas 12 meses depois, essa pessoa não se tornou perfeita. Ela se tornou outra pessoa, mais desperta, mais disciplinada e mais segura de si, porque cada hábito novo fortaleceu algo fundamental. A confiança na própria palavra. Já vi pessoas passarem anos começando projetos e desistindo poucos dias depois. Mas quando elas decidiram focar em uma única mudança de cada vez, algo começou a se transformar. Não foi rápido, não foi espetacular, mas foi consistente, e consistência, ao longo do tempo, muda tudo. Sêneca escreveu algo que descreve bem esse processo. A cada dia, enquanto te aperfeiçoas, aproximas-te mais da sabedoria. E talvez seja exatamente isso que você precisa agora. Não uma revolução na sua vida inteira, apenas uma decisão clara. Escolher um único hábito e sustentá-lo até que ele se torne parte de quem você é. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. A única pergunta é: quem você vai se tornar enquanto ele passa? Não deixe essa ideia cair no esquecimento. Se comprometa de verdade. Escreva aqui nos comentários. Um hábito por vez. E lembre-se de algo essencial. Tudo o que separa a vida que você tem da vida que deseja é apenas um hábito novo, repetido por tempo suficiente. Chave número 7. Viva rotinas que sustentem suas decisões. Pense em um músico antes de entrar no palco. Ele não aparece diante do público contando com sorte ou inspiração. Antes do espetáculo, existe um ritual silencioso: afinar o instrumento, ajustar a postura, respirar, se concentrar. Esse preparo quase ninguém vê, mas é exatamente ele que impede o caos. Quando a apresentação começa, o corpo já sabe o que fazer. A vida funciona da mesma maneira. Quando você começa o dia sem estrutura, tudo vira improviso. Você acorda no susto, pega o celular antes mesmo de se levantar, assiste a vida de pessoas que na maioria das vezes você nem conhece, enquanto o seu próprio dia começa sem direção.
Quando percebe, já está reagindo ao que aparece: mensagens, notificações, pequenas urgências. E assim, quase sem notar, suas primeiras decisões do dia deixam de ser escolhas. Viram apenas respostas ao que o mundo colocou na sua frente. No fim do dia, a sensação é estranha. Você esteve ocupado o tempo todo, mas quase nada realmente avançou. Agora imagine o oposto, algumas pequenas ações que marcam o início do seu dia. Nada grandioso, nada impossível. Apenas escolhas simples que dizem para sua mente: hoje, quem conduz o dia sou eu. Tomar água antes de abrir o celular, alongar o corpo, ler algumas páginas de um livro, respirar por um minuto antes de começar o trabalho. São gestos pequenos, mas quando repetidos todos os dias, eles criam algo poderoso: estrutura mental. Porque a rotina faz uma coisa muito importante pela mente humana. Ela reduz o caos das decisões. Em vez de negociar consigo mesmo o tempo todo, faço ou não faço, algumas partes do seu dia simplesmente já estão definidas, e isso libera energia para o que realmente importa. A rotina certa protege sua atenção, preserva sua energia e cria estabilidade em meio à imprevisibilidade da vida. Ela transforma a disciplina em algo mais simples, porque quando um comportamento se torna ritual, ele deixa de depender de motivação. Ele passa a fazer parte de quem você é. Marco Aurélio escreveu algo extremamente direto: não perca mais tempo discutindo como uma boa pessoa deve ser. Seja uma. E ser exige preparo. Não começa quando tudo está perfeito. Começa quando você decide que existe uma parte do seu dia que é inegociável. Um pequeno território da sua vida que será protegido todos os dias. Disciplina não é sobre grandes momentos de esforço, é sobre pequenos rituais, repetidos tantas vezes que acabam moldando quem você se torna. E quem constrói bons rituais não depende da sorte do dia, porque cria todos os dias o chão onde a própria vida vai se apoiar. Chave número 8. Torne seu progresso visível. Imagine um escultor trabalhando em uma grande pedra. No primeiro dia, ele remove apenas um pequeno pedaço. No segundo, mais um. Às vezes, passa horas trabalhando e, olhando de fora, quase nada parece ter mudado. Mas ele sabe que cada pequeno corte faz parte de algo maior. Com o tempo, o formato começa a surgir, o contorno aparece, o que antes era apenas um bloco pesado começa a revelar uma forma. É assim que qualquer transformação acontece. Não de uma vez, mas em pequenos ajustes. O problema é que muita gente abandona esse processo porque não consegue enxergar o próprio progresso. A mente humana precisa perceber avanço. Quando você vê que está caminhando, mesmo devagar, o esforço deixa de parecer inútil. Ele começa a fazer sentido. É por isso que acompanhar o próprio progresso é tão importante. Não confie apenas na memória ou na sensação de que talvez esteja melhorando. Registre o que está fazendo. Marque os dias em que manteve sua disciplina. Anote quando resistiu a um impulso. Reconheça quando fez o que precisava ser feito, mesmo sem vontade. Porque progresso visível se transforma em combustível mental. Quando você percebe que conseguiu manter um hábito por alguns dias, ou que tomou decisões melhores do que antes, a motivação deixa de ser apenas emoção. Ela se transforma em evidência. Você começa a pensar: eu estou mudando. E isso fortalece algo muito importante: sua confiança em si mesmo. Claro, haverá dias ruins, você vai falhar, esquecer, sair do ritmo. Isso faz parte de qualquer processo real de mudança, mas disciplina não é sobre nunca cair. Disciplina é sobre não transformar um tropeço em abandono. Errou? Reorganize-se e continue. Cada recomeço reforça sua força mental. Cada tentativa renova seu compromisso com aquilo que você decidiu construir. Sêneca escreveu algo que continua extremamente atual. A vida, se bem vivida, é longa o suficiente.
E uma vida bem vivida não é feita de momentos perfeitos. Ela é construída por decisões repetidas, por recomeços conscientes e por pequenos avanços que, acumulados, transformam completamente quem você se torna. Por isso, acompanhe o seu progresso. Quando você enxerga o caminho que já percorreu, fica muito mais fácil continuar caminhando. E é assim que mudanças pequenas um dia se transformam em uma vida completamente diferente. Chave número 9. Seja mais forte que a autossabotagem. Todo mundo enfrenta um adversário silencioso quando tenta melhorar de vida. Ele não grita, não parece negativo e nem se apresenta como um inimigo. Na verdade, ele fala como se estivesse tentando te ajudar. É aquela voz que diz: hoje você merece assistir a temporada inteira. Começar agora não vai fazer diferença. Amanhã você faz com mais energia. Parece razoável, parece até lógico. Mas no fundo, essa voz tem apenas um objetivo: te manter exatamente onde você está. Ela aparece quando você pensa em fazer 5 flexões e diz que isso é pouco demais. Quando você decide ler algumas páginas e ela responde que não vale a pena se não for muito. Ela sempre tenta te convencer de que o pequeno esforço de hoje não compensa a recompensa distante de amanhã. E assim, a autossabotagem funciona. Não como um ataque direto, mas como uma negociação constante. Você adia um pouco, depois negocia mais um pouco, e quando percebe, aquilo que poderia ter começado hoje ficou para um futuro que nunca chega. Isso é apenas o cérebro tentando economizar energia. É por isso que a disciplina verdadeira não nasce da motivação. Ela nasce da memória. Memória do que realmente importa para você. Quando essa voz aparecer, você não precisa travar uma batalha emocional. Só precisa lembrar do motivo que te fez começar, do tipo de vida que você quer construir, da pessoa que decidiu se tornar. Você não precisa dar o seu máximo todos os dias. Precisa apenas continuar fazendo o que é certo vezes o suficiente até que isso se torne parte de quem você é. Porque aquilo que hoje parece pequeno é exatamente o que sustenta a transformação. Marco Aurélio escreveu algo que resume perfeitamente esse momento. O obstáculo no caminho se torna o próprio caminho. Essa dúvida que aparece não é um sinal para parar. É o momento em que você prova que já não obedece mais ao que te diminui. E cada vez que você atravessa esse instante, algo muda dentro de você. A voz da sabotagem perde força e a voz da decisão começa a falar mais alto. Então faça um acordo simples consigo mesmo. Pare de negociar com aquilo que você já decidiu, porque a autossabotagem só continua existindo quando você ainda acredita nela. E você já sabe exatamente qual é o próximo passo. Chave número 10. Descubra o que realmente te move. Agora faça algo simples por um instante. Pare, respire e se pergunte com honestidade: o que realmente importa para mim? Não aquilo que parece impressionar os outros, não aquilo que renderia mais curtida, mas aquilo que, se fosse vivido de verdade, faria você sentir que está finalmente vivendo com propósito. Coloque tudo para fora. Seus desejos antigos, seus sonhos que ficaram guardados, suas vontades que você adiou tantas vezes. Não se julgue, apenas observe. Porque existe uma diferença enorme entre viver na mediocridade e viver guiado por algo que realmente importa para você. Quando alguém encontra um motivo que é verdadeiro, algo muda. Esse motivo começa a pesar mais do que as desculpas, mais do que o cansaço, mais do que o medo. É por isso que algumas pessoas tentam mudar várias vezes e falham, até que um dia algo dentro delas finalmente faz sentido. Pense em alguém que sempre quis mudar de vida, estudar algo novo ou construir um projeto próprio, mas sempre adiava. Não porque não tinha capacidade, mas porque ainda não havia encontrado um motivo forte o suficiente. Até que em algum momento essa pessoa percebe algo simples.
Se continuar vivendo da mesma forma, nada realmente muda. E essa consciência muda tudo, porque quando o motivo se torna claro, a disciplina deixa de parecer uma obrigação, ela passa a ser consequência. Disciplina, no fundo, não é punição, não é rigidez. É apenas compromisso com algo que você decidiu que importa. Marco Aurélio escreveu algo que resume bem isso. Dá valor à tua capacidade de raciocinar. É isso que te torna humano. Porque quando você usa essa capacidade para escolher o rumo da sua própria vida, suas escolhas mudam. As dúvidas continuam existindo. Os dias difíceis continuam aparecendo, mas agora existe uma direção. E quando existe direção, a disciplina deixa de ser um peso e vira movimento. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todo este vídeo. O que na sua vida merece a sua disciplina? Não importa onde você está hoje, o que muda sua história é aquilo que você decide repetir a partir de agora. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar aprendendo como fortalecer sua mente. Obrigado por assistir.